Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando o ABC das Mães ao vivo aqui pela TV Mais, às 16 horas. E hoje o programa, gente, vamos falar sobre elas, assunto da semana aí no nosso Facebook, as sogras. Hoje nós vamos falar dessa difícil ou fácil relação, né, gente? A gente também não pode criar um estereótipo de que é sempre ruim, às vezes não é. E hoje nós vamos escutar as histórias das mamães, vamos debater sobre esse assunto e vamos estar com a psicóloga Cristiane Marinho, do Espaço Clínico Ápice, para ajudar a gente nessa relação. Você tem problema com a sua sogra? Ou você se dá bem? Comenta aqui porque a gente quer saber tudo. E também teremos aqui uma entrevista com a Ingrid Sierra, lá da Casita. Nós vamos falar sobre criação com apego e o uso de sling. Você sabe usar sling? Vocês sabem o que significa a história da criação com apego? O que é? Como fazer como ter esse tipo de comportamento com o seu filho? Quais são os benefícios? Então fiquem ligadinhas aqui com a gente, porque o programa está imperdível. Além disso, nós vamos ter várias dicas de compras aqui no nosso ABC. E se você está interessado em divulgar, em aparecer aqui no nosso ABC das Mães, é só enviar um e-mail para contato@abcdasmães.com.br. Tire suas dúvidas, enfim, mandem as suas sugestões também. Agora, para começar, eu tenho uma dica espetacular para vocês de escola. Começo de ano tá aí e eu vou chamar as fotos da Evolution para que vocês conheçam um pedacinho aí da escola que fica em São Caetano do Sul. Lembrando que a Evolution, gente, tem duas unidades. A que é exclusiva de berçário e a Kids. A Kids, ela é de imersão bilíngue e a exclusiva do berçário, que são essas fotos que vocês estão vendo aí, é, como eu já disse, né, só para os bebês até 2 anos, tem alimentação orgânica, são uma berçarista a cada 3 bebês, então os cuidados são bem intensos. Além disso, eles têm o que a gente adora, né? Câmeras aí todo o tempo para que vocês possam acompanhar e matar a saudade do seu baby enquanto você está no seu trabalho, ou a vovó que mora longe também pode. A Evolution é parceira aqui do ABC das Mães e vocês têm condições especiais, não deixem de conhecer, tá bom? Quero mandar um beijo, aproveitar para as meninas aí da Evolution, para a Ive, e em breve eu tô aí para mais uma live lá no Espaço Kids para que vocês conheçam aí o projeto de imersão bilíngue. Mais um recado para vocês. Hoje daremos início a um novo quadro aqui do nosso programa, que é o Troca-Troca do ABC das Mães. Então, para começar e para exemplificar para vocês, eu trouxe algo que eu quero trocar com vocês, né? Vamos melhorar e vamos dar uma rodada aí, tirar um pouco desse consumismo exagerado, vamos fazer trocas aí inteligentes. O meio ambiente agradece, o nosso bolso também. E hoje eu quero trocar o meu bebê conforto, vai aparecer a foto aí para vocês, olha, da marca Chico, bem legal, ele tem aquela base para vocês prenderem no carro, vai para bebês até 13 quilos. Então, eu quero que vocês comentem aí ou mandem inbox lá para Claudete Modera, porque a Claudete está aqui trabalhando na produção, e vocês falam, Clau, eu quero trocar esse bebê conforto com você, e você me oferece o que você tem aí na sua casa, que você queira trocar comigo pelo bebê conforto. Então, se você precisa de um bebê conforto, escreve aqui nos comentários, ou então manda no inbox da Claudete Modera a foto do item que você tem para trocar, o que você gostaria de me oferecer em troca do meu bebê conforto. Tá novinho, higienizado, hein, gente? Mais um recado super rápido para vocês ficarem de olho lá no ABC das Mães, aqui nas redes sociais, a Planet Dog do Parque Shopping São Caetano é parceira do ABC das Mães, é um pet shop incrível, tem médico veterinário, tem brinquedo, tem roupinha, tem tudo para o seu pet lá. E essa semana nós vamos lançar uma promoção incrível aí para as mamães de pets também, que não deixam de ser mamães, tá? Então não saiam aí do grupo, fiquem coladinhas aí durante toda a semana, porque ainda essa semana eu vou postar para vocês a promoção da Planet Dog. Quero mandar um beijo. Sexta-feira eu tô lá dando banho na minha Alice. Em breve eu vou trazer ela aqui para que vocês vejam também. Para quem não lembra, a Alice foi a cachorrinha que nós ganhamos aqui no meu aniversário da Planet Dog. Já vou começar a trazer ela aqui pelo estúdio para brincar com vocês. Então vamos dar início, então, de fato ao nosso programa de hoje. Quero falar sobre criação com apego. Muito se diz, é muito legal a gente ouvir aí sobre a teoria, mas vamos aprender a aplicar e saber um pouquinho desse tipo de criação com a Ingrid Serra. Boa tarde, Ingrid, Boa tarde, tudo bom? Cláudia, tudo bom, e você? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Primeiro de tudo, quero saber um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como que surgiu aí toda essa ideia do projeto. Queria que as mamães te conhecessem um pouquinho. Ok, tá bom.
Bom, eu tenho 38 anos. Há 3 anos eu iniciei a minha trajetória como mãe empreendedora. Eu trabalhava numa multinacional na época e com a minha segunda gestação, né, sou mãe de 2, a Lorena tem 6 anos, o Murilo tem 3 anos. Aí com a chegada do Murilo eu senti realmente a necessidade de ficar mais próxima dos meus filhos, né, então por uma opção minha, na época eu saí, né, do meu emprego e aí naquele momento do pós-parto, ok, quero ficar em casa, mas também não quero ficar sem fazer nada. Comecei a pesquisar algumas ideias, né, de como empreender. E aí eu descobri o sling, que é um tipo de carregador de bebê. E estudando mais um pouquinho, a gente entendi também que o sling ele é um utensílio, né, que você pode utilizar com o seu bebê, que vai te aproximar muito mais, facilitar o seu dia a dia, né? Então, com isso, eu idealizei uma marca de sling, que é a Toca Baby Sling, né? Já está prestes aí a completar 3 anos. E vivenciando esse mundo da maternidade, também fiquei muito mais próxima das mães. Na época, também eu conheci a dança materna, que é uma prática, né, que você utiliza o sling para carregar os bebês. Então, eu uni, né, a questão por um período também fui professora da dança materna, então fiquei muito mais próxima dos meus filhos. Eu dava aula com o Murilo, né, porque na época ele tinha alguns meses, então eu cheguei a dar aula com ele, empreender com ele e fazendo também da minha vida muito mais fácil. E também tem a questão de continuar trabalhando nessa área. Hoje também sou gerente lá da Casita, então continuo vivendo nessa experiência do mundo materno e também entendendo um pouquinho melhor, né, dessa criação com apego, não só colocando em prática, né, em casa, com a família, com os meus filhos, mas também orientando, né, as outras mães, o momento correto, o momento ideal, né, da gente trabalhar e vivenciar cada vez mais a oportunidade de estar próxima do seu filho. Que legal. E conta pra gente, Ingrid, como foi o seu parto, os dois? Foram iguais, 2 cesáreas, 2 normais. Sim. E depois eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre o que é a criação com apego ou um colo com amor. Sim. Eu sei que a gente ouve isso muito mais, né, nas rodas humanizadas. E se você teve isso desde lá de trás, se quando você estava grávida você já sabia o que era isso, ou se você foi apresentada depois? A questão da criação com apego, eu realmente fui apresentada depois ao nascimento dos meus 2 filhos. O tipo de parto, tanto da Lorena quanto do Murilo, foram 2 partos cesáreas. Foi por uma opção minha, né, realmente eu entendo hoje eu consigo enxergar a falta de informação que eu tinha na época em relação aos tipos de parto, aos procedimentos. É o que acontece, é o que acontece. Ainda mais numa primeira gestação. Exatamente. Né? Da Lorena, para mim, realmente, a decisão é um parto cesárea, ok, engravidei do Murilo, vamos fazer um parto cesárea, como se aquilo realmente fosse a única opção, né? E depois, sim, com o tempo, você vai entendendo que não é assim. Então, por vivenciar mais, né, estar mais próximo das mães, trabalhar com os bebês, trabalhar com as mães, trabalhar com os espaços que oferecem esse tipo de informação, né, a questão do respeito, a questão do humanizado, provavelmente hoje, se eu tivesse uma terceira gestação, eu seguiria mais nessa linha, né, de ter um parto humanizado, um parto mais com respeito, respeitando também a minha vontade, né, uma mãe como uma protagonista do parto. Acredito muito assim que a criação com apego é algo muito voltado à questão do respeito em relação ao tempo de desenvolvimento do bebê. A gente vem de uma sociedade onde muitas regras são colocadas, né? Você tem que amamentar até tal determinado X tempo, você tem que colocar seu filho para dormir em tal horário, você tem que... Então, assim, você sempre tem que fazer algo. E a gente entende que, na verdade, não é dessa maneira, né, que as coisas funcionam. O tempo do bebê é outro, né, a maneira como ele se desenvolve é outro. Nós estamos em outro tempo também, né? Então, as coisas vão modificando. Então, a gente, às vezes, bate um pouco também em contradição com a educação dos nossos pais, dos nossos avós, que tudo era muito diferente, né? Então nada podia, né, ser feito, mas também eu entendo que é aquela questão da falta de informação, né? Hoje as mães elas têm acesso e elas se comunicam, né? Somente por a questão de um grupo, espaços, né, que realmente fornecem esse tipo de informação.
Então, as mães hoje têm muito mais acesso a essa informação e colocam isso muito mais em prática. Olha, eu, assim como a Ingrid, também fui apresentada à criação com apego após o nascimento da minha primeira filha. Eu li um livro, eu tenho até o PDF, depois se as meninas quiserem, eu coloco no grupo do Carlos Gonçalves, que se chama Bessame Mútuo. Sim, super E ele fala muito sobre a criação com apego, enfim. Tem até um post que nós fizemos esses dias no grupo sobre a cama compartilhada, né? Eu acho que tudo que você faz tentando acertar, com amor, com respeito ao seu espaço, ao da criança, dá certo. Exatamente. Então, eu não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado. Eu vi que gerou uma discussão lá no grupo, se estava certo eu dormir com a minha filha ou não. Para mim, funciona. Para mim é muito bom, para ela também. Então, eu acho que está ok. Né? Eu acho que é isso que a criação com apego diz, né? Você sentir a criança. Quantas vezes eu já não escutei, mas vai ficar querendo só colo, você tem que deixar chorar. Faz parte, o colo faz parte desse, somente no primeiro ano de vida do bebê, né? Onde realmente ele é totalmente dependente de você, né? Para fazer qualquer ato, então ele depende muito desse vínculo. Então a questão do colo é algo que favorece e vai ajudar ele a enxergar o mundo de uma outra forma, a se sentir mais seguro. E essa segurança que o bebê vai adquirindo é o que vai fazer com que aos poucos ele entenda que tudo que o mundo oferece, de que forma que ele pode tocar, de que forma que ele pode sentir. Então, que ele está protegido, que ele está protegido, né? Acho que nós mesmo como adultos, em certos momentos precisamos de proteção, nos sentimos, né? Nossa, eu preciso de um colo, né? E o bebê muito mais. Então, assim, dê colo, né? Não só quando necessário, dê em excesso, não faz mal, muito pelo contrário, né? Algo que ajuda muito. E eu com 2 filhos, a gente consegue perceber essa diferença. Acho que você também vai poder falar sobre, né? Assim, com o primeiro filho a gente acha que é tudo muito mais difícil, né? A gente, não pode isso, não pode aquilo. O segundo também, logicamente, traz uma tranquilidade maior, né? Porque você já tem uma certa experiência com a maternidade, o pai também já fica mais tranquilo e você acaba até curtindo mais. Mas assim, não espere o segundo para curtir, curta com o primeiro, né? Faça. A questão da cama compartilhada lá em casa é todas as noites. Em casa, gente, eu não consigo, eu sou viciada, eu confesso, eu sou viciada. E em relação à amamentação, eu quero até levantar um ponto importante. A minha primeira filha eu amamentei até 4 anos, ela desmamou quando quis, né? Embora a gente tenha um turbilhão de informações, né? Todo mundo dá o palpite e por várias vezes eu tentei desmamar antes, porque as pessoas falavam, tá feio. Né? E eu adorava, aquilo era meu, era eu, o problema sempre sou eu, gente, a cama compartilhada é meu problema também, sou eu, às vezes não é nem a criança, mas ela, de fato, só desmamou e foi muito tranquilo, tanto para mim quanto para ela, quando ela quis, quando eu desencanei e falei, gente, ela vai mamar se ela quiser até os 12, ela vai mamar até os 12, exatamente. Entendeu? Então aí foi tranquilo, não foi traumático e eu respeitei o tempo dela, assim como eu respeitei o do meu segundo filho que desmamou aos 7 meses, porque ele quis. Não forcei, não tentei, né? A gente tenta não deixar desmamar, mas era o tempo dele. Eu acho que a mãe sofre mais, né? Exato, cada criança é única, né? Isso, exatamente. Eu tive a oportunidade de passar por 2 experiências diferentes na questão da amamentação, né? A Lorena realmente, hoje eu entendo que foi falta de informação na época, né? Durante 10 dias eu tentei amamentá-la, não consegui, acabei entrando com um complemento. E depois de alguns meses que ela já estava adaptada, né, ao complemento, eu descobri que existia uma consultoria em amamentação. Eu falei, poxa, que pena, né? Não tinha essa informação na época. Com a segunda gestação do Murilo, então as coisas já foram diferentes. Eu até me preparei, né, para, no caso, receber uma consultora se fosse necessário, mas eu consegui amamentei ele até quase 12 meses, né? Então ele também começou a desvincular, né, sozinho e sem traumas, sem estresse. A cama compartilhada essa noite, o marido acabou indo para o sofá. Que os dois foram para a cama e realmente eles são que nem são espaçosos. Sim. Eles ocupam todo o espaço, a gente fica lá espremidinha. Fica lá espremidinha, né? E vem a gente coloca novamente na cama, eles voltam. Mas é gostoso, eu acho que faz parte, né, dessa educação, faz parte desse momento família. Eles precisam disso e os pais, né, a mãe, o pai, a gente precisa fazer parte disso.
Então, olha, falando em apego, em aconchego, a gente vai então entrar aqui na parte dos slings, que aqui a Ingrid vai poder falar com maior propriedade, vai ensinar a gente. Porque dê colo sim, aconchegue seu filho e ela vai ensinar vocês a fazerem isso de uma forma mais fácil, mais confortável, sim, né? Exatamente. Então, primeiro eu queria que você contasse pra gente quais são os tipos de slings. Tá. Eu vejo muitas mães, ainda bem que eu estou vendo elas usando aí nos mercados, nos parques. Qual é a diferença do sling pro canguru? O que o sling oferece a mais que o canguru não oferece? Eu queria que você fizesse um resumão geral pra gente. Tá ótimo. Bom, os carregadores eles surgiram no Brasil, acho que acredito que um pouco mais de 10 anos, né? Ainda, nossa, já tem, a gente fala, nossa, já é bastante tempo, mas ainda é desconhecido, né? Até hoje em dia a gente sai para ir no mercado, por exemplo, né, carregando um bebê no pano, as pessoas olham com uma maneira estranha, curiosa, chegam a pensar que é uma boneca, o que é super normal. A principal diferença entre o sling e um canguru, o sling a gente determina como um carregador ergonômico, né? O que é esse carregador ergonômico? É posicionar o quadril do bebê, as pernas, de uma forma encaixada. Na verdade, o bebê ele fica sentado, né? Então, depois na demonstração vai ficar mais fácil de entender. Já no canguru tradicional, o bebê ele costuma ficar com as perninhas mais, como um paraquedista, né? As perninhas mais soltinhas. E às vezes a questão do bebê adormecer, dependendo do posicionamento dentro do canguru, ele não vai ter o corpo de quem carrega para favorecer, que é o bebê quando ele está virado, né, face a face conosco, ele usa o nosso corpo para descansar, né? Então ele acaba usando o nosso corpo como apoio, então isso dá muito mais conforto. O tecido por ser tecido, ele favorece muito mais os pontos de apoio da coluna do bebê. Tá. Né? Então, quando a gente fala de um canguru, ele é um carregador mais estruturado, né? Então, ele não contorna o corpo do bebê de uma forma que esse corpo se acomode de uma maneira mais confortável, né? A questão de peso, o sling você usa desde recém-nascido até uma criança de 17 quilos, né? O Murilo hoje está com 3 anos. Eu consigo pôr o Biel no meu consegue sling. usar, então assim, ele já está andando, é uma criança totalmente independente, mas chega aquele momento do passeio que ele quer colo, então eu ainda continuo usando o sling com ele, a hora que ele pede colo, ele vai para o sling, e ele vai sem problema algum, aceita, não tem... e acho que essa é a questão, né? Você usar o carregador desde sempre para realmente a criança se acostumar também com esse vínculo. Se adaptar. E tem dois tipos de sling, né? Que é o com a faixa e o Isso. sling de argolas, né? Exatamente. Tem o wrap, né? Que é a faixa de 5 metros. Tá. Tem vários tecidos, né? Geralmente no Brasil a gente trabalha com tecido de malha, né? Por conta do nosso clima. Em culturas europeias, geralmente eles usam o sling de sarja cruzada. Parece muito com um tecido de rede, né? Tá. Só para uma certa... por conta do clima. Então, eu acho que assim, qual é o sling certo, que às vezes as pessoas me perguntam. O sling certo é aquele que você se adapta com o teu filho, o que é mais fácil para você, o que melhor vai atender a sua expectativa na questão do uso. Além do wrap, que é essa faixa de 5 metros, ele possibilita várias amarrações. Então, é um tipo de carregador que você consegue usar desde recém-nascido até uma criança maior, mudando essas amarrações. E a gente também tem um sling de argola, né, que é uma faixa, é um tecido menor com 2 argolas. O importante dessas argolas é que elas não sejam argolas com emendas, né? Então, quando a gente fala de carregar... Abrir, não soltar, exatamente, né? para não arrebentar, essa argola estourar e ter o risco de acontecer um acidente. Então, quando a gente fala de sling de argola, né, a gente precisa ser muito prudente na questão da compra, né, entender se essa argola é uma argola realmente certificada. A gente vê, infelizmente, por aí slings com argola de cortina, que não são argolas recomendadas. Então, quando a gente, né, fala, vou carregar o meu filho no pano, realmente certificar, né, a procedência do produto, realmente precisa ter uma certa segurança. Tá. Ó, vamos ver na prática, então. Vocês estão escutando um bebezinho aí, acho que ele quer slingar. Eu vou convidar as mamães aqui para que elas venham, porque a Ingrid vai demonstrar como utilizar o sling e o com as faixas, que é o wrap, que chama? Isso. É isso? Aí, vamos aprender agora, então. Fiquem de olho, para se você tem dúvida. Eu sei que muitas mães têm dúvida de como usar. Hoje a gente vai aprender. Depois vocês voltam o vídeo e vão vendo várias vezes até conseguir. Ok. Vai lá, fica à vontade, Ingrid. Eu vou precisar segurar aqui. Ai, gente, tá dormindo, que fofo.
Essa é a parte mais legal do meu trabalho. Olha que delícia. E ela vai com qual? Com Ela vai com o wrap, com que é a wrap. faixa de 5 metros. Olha, gente, presta bastante atenção. A Ingrid aí, especialista. Então ela... Pra vocês colocarem. Isso. Ela identifica, né, uma etiqueta que geralmente vai no centro do sling, que é para você encontrar esse meio com muito mais facilidade. Então você encontrou a etiqueta aí no meio, ó. Isso. Vai encostar esse tecido na barriga dela, no corpo dela. Vai levar para trás. A gente faz um X nas costas. Ela cruza atrás. Se você puder virar um pouquinho, Débora. Vira para cá, ó. Aí. O importante aqui das costas, vira só um pouquinho para mim, é a gente sempre deixar essa faixa bem aberta, tá? Vira um pouquinho mais para cá, porque é essa faixa que realmente vai distribuir, né, o peso do bebê no corpo de quem carrega. Às vezes a gente acaba deixando ela um pouquinho enrolada e aí machuca e incomoda, tá? Então essa não é a intenção, né? Realmente favorecer o conforto não só para o bebê, mas favorecer um conforto também para quem carrega. Pode virar. Olha. Isso. Aqui a gente Ingrid, tem... quer que eu seguro ele para você? Por favor. Ai, eu vou segurar. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pronto. Vai lá. Você já vai limpar. Aqui a gente precisa ter uma noção, né, de espaço, de tamanho. Então, eu sempre costumo dizer qual é a distância ideal, né? Você precisa levar em relação, né, o teu corpo, o teu formato do corpo e também a questão do tamanho do bebê. A gente não pode deixar o tecido totalmente próximo da barriga, porque precisa ter um espaço, né, para ter esse ajuste, mas também não muito largo, porque caso contrário o bebê vai ficar aqui embaixo e isso também incomoda para carregar. Aí, costuma fazer como você... Isso. Aí a gente vai por dentro. passa por dentro e eu faço um X novamente na frente. Então, é um X nas costas e um X na frente. A gente deixa até um pouquinho mais, sempre aqui na altura do umbigo. Lá atrás a gente só transpassa, traz para frente, sempre finaliza a amarração com nó duplo, tá? É muito importante a gente finalizar sempre com nó duplo por conta da segurança, né, do carregamento desse bebê. O legal aqui também, antes de acomodar o bebê, sempre abrir as faixas, que mãe, somente quando é a primeira vez que a gente vai acomodar o bebê, a gente gosta de ver tecido, né? Pra gente sentir mais segura. Mais segura. Dá um medo de escorregar, né? Eu tinha muito. Então, aqui, ó, são 3 faixas. Aqui fica mais próxima do corpo de quem carrega, a segunda e a terceira, tá? Pode pegar. Agora você vai pegar o seu pacotinho. Isso. Olha, gente. Isso aí, traz ele no teu colo, acomoda ele primeiro de frente para você, não precisa se preocupar ainda com o sling. Então, aqui é sempre muito importante a mãe entender qual é o melhor momento desse bebê, né? De como carregá-lo, é o momento de colocá-lo no sling. Então, é legal a gente perceber se está próximo de mamar, que às vezes a criança... Ela está com fome, então assim, não vai ser um momento ideal. Então a gente tenta acalmar, né? Às vezes está no berço, está no bebê conforto, né? Por exemplo, ele estava no seu colo, então ele foi para o colo dela. É importante que ele perceba essa transição, é esse respeito, entendeu? É entender o momento do bebê. Então, acomoda esse bebê no colo. Tem aquele lado que ficou mais próximo do corpo, que é aquele. Então a gente joga não, né? Coloca o bebê aqui em cima primeiro, acomoda ele aqui. Então você vai para o lado Isso, contrário, lado de onde está a contrário. faixa mais próxima, Isso. né? Aí a gente primeiro agrupa as perninhas do bebê. Isso, agrupa ele primeiro. Isso. Se você quiser virar para mim, Débora, isso, eu vou te... E com calma. Eu já explico por que eu estou acomodando ele assim, tá? A questão das perninhas. E aí é legal sempre o corpo em movimento, para um lado, para o outro, vai conversando, tirando a atenção desse bebê do que está sendo feito. Ó, subir a outra faixa e eu venho com a última. E aqui a gente vai terminar de acomodar olhando ele. assim é fácil. Eu olhava antes nas ruas, elas com esses tipos de sling, eu achava tão difícil. Isso. Aqui a gente encaixa. Isso. Agora aqui a gente vai terminar de acomodar ele. Ele
ficou até um pouquinho mais alto. Daqui a pouco ele relaxa, ele desce mais um pouquinho. Então, assim, a altura... Pode relaxar. A altura certa, né, da gente carregar esse bebê é sempre a altura de um beijinho. Se eu acomodei esse bebê e eu precisei fazer isso, tá errado. Desamarra e faz de novo. Tá. Essa é uma forma da mãe sentir, né, a altura correta. E eles gostam de ficar em movimento. Que nem, ai, resmungo, ai, tá machucando. Não. É que eles gostam de ficar em movimento, de sentir esse balanço. Então é importante colocar e dar uma passeadinha em casa. E passear, de fato. Dá uma passeadinha. Eles querem passear, gente. E daqui a pouco ele se acomoda. Aí quando ele se acomodar melhor e realmente estiver relaxado, então a gente tem o hábito, né, para a cabecinha, como ele ainda não tem o controle da cabeça, a gente acomoda em um dos lados a faixa. Tá? Mas agora ele está mais acordado, então eu não vou fazer que ele não vai curtir. Tem limite de tempo que a mãe pode ficar com o bebê no sling? O bebê, ele dá sinais de quando ele quer sair. Geralmente eles dormem. Então, ok, eu já cheguei a ficar com o meu filho as 2 horas no sling, passeando, andando, eles se acomodam super bem. Mas assim, o bebê ele dá sinais, então é importante a gente perceber e respeitar, entendeu? Ele acordou, quer mamar, inclusive a gente consegue também amamentar no sling, né? É uma forma que facilita muito. Sim. Né? A gente posiciona o bebê de uma maneira Descansa diferente. os braços, né? Isso. Deixa eu perguntar para ela. Ele é o seu primeiro bebê? Meu primeiro. E você, tranquilo, consegue ficar bastante tempo aí no sling? Tranquilo, muito bom, confortável. Ai, gente, ele tá quase dormindo aqui. Olha que delícia. Vamos trazer a próxima? Então, pode ficar aqui com ele, pode passear se ele quiser, não tem problema. Aqui os bebês mandam, tá? Agora vamos ver como faz o sling de argolas, então, agora. Aí o Você tava Pedro, ele querendo já tem desligar com 1 você. ano. Isso. O Pedro, ele é eslingado desde os 30 dias de vida, né? Você Até vai no sling antes. com a mami? Ele está super acostumado com o sling. Você vai? A Ana usa com ele desde sempre. Eita, Pode no colo da ir tia, colocando vamos conforme tentar. você... Esse aqui é um outro tipo de sling, é o sling de argola. Olha! Tá? Então a gente acomoda diferente. Olha lá. A gente faz uma sanfoninha, né? O importante aqui é sempre deixar as laterais aqui sempre visíveis, que são por essas laterais que a gente consegue fazer o ajuste. Às vezes a dificuldade do sling de argola é esse ajuste. A gente pega o tecido, né, e envolve ele de uma vez só. Olha lá, Isso, a mamãe. Ana já está prática aí. mamãe. Isso. Então aqui o sling de argola é um sling que a gente usa ele na vertical. Eu posso posicionar o bebê de frente, né, para mim, ou na lateral. Ele, como já é um bebê maior, já tem 1 aninho, então ela já tem o hábito de usar ele na lateral, apoiado aqui na anca. Gostoso. Vamos ver? A gente Vamos lá. pode ver já? Pode. Então vamos slingar? Vamos? Fala, gente, eu quero ver a TV. Eu quero ficar vendo a TV. Olha lá. Eu acredito que para quem está iniciando de fato mesmo, eu acho que esse é o mais fácil, não é? Olha, tem gente que prefere o outro, Cláudia, é bem relativo. Vou ser sincera com você, é bem relativo. Eu me adaptei muito a esse. O outro eu não consegui. Aí que a gente usar. faz um assento, né, para o bebê aqui, ó, ele tem que pegar o tecido aqui, lá por dentro da virilha dele. Olha Isso. que legal. Tem que... Vou segurar ele aqui um pouquinho, ó, dá licença. Isso só para os bebês maiores, assim, na lateral, né, Ingrid? Na lateral é a partir de 6 meses, tá? Tá. Mesmo, agora ela só vai terminar de ajustar. Mesmo com wrap, a gente consegue fazer amarrações na lateral, mas a amarração na lateral, o bebê apoiado na nossa anca, é a partir de 6 meses. E a Tá? Porque mesma ele já coisa. tem uma estrutura, ele já tem o controle do pescoço, da coluna. O bebê que ainda não tem o controle do corpo, então o sling ele realmente precisa reforçar todos esses pontos de apoio. Então quanto mais, até porque que eu acomodei, né, ele com as perninhas, vem pra cá. Eu acomodei ele com as perninhas agrupadas, né? Então assim, ele vai fazer 3 meses, né? Mesmo quando a gente acomoda um bebê com as perninhas agrupadas, o que a gente precisa verificar? O bumbum mais baixo em relação à altura do joelho. O Pedro, ele está com as pernas para fora, mas ele está com o bumbum mais baixo em relação à altura do joelho. Então, sempre, em qualquer um dos casos, bumbum mais baixo que a altura do joelho. Exatamente. Essa Tá. é a posição ergonômica. Então, assim, a minha orientação é a seguinte, né? A questão da frente, né, desse colo com amor, realmente é a gente respeitar esse desenvolvimento do bebê, de trazer membros, né, trazer as perninhas e os braços para o centro do corpo no primeiro trimestre, porque é aquele momento da esterogestação. Sim. Então, é o momento que ele está saindo, né, do útero para o mundo. Então,
não ele é ainda muito... não sabe que ele está aqui fora, Exatamente. né, direito. Para ele ainda é uma coisinha só. Então não é muito saudável a gente pegar um bebê com dias e já trazer com as pernas para fora. Aquilo, até mesmo quando a gente traz um recém-nascido no colo, eles naturalmente se agrupam. Então, a gente respeita esse posicionamento do bebê, pelo menos até os 3 meses. Eu carreguei o Murilo agrupado assim até 6 meses. Tranquilo. Tranquilamente. Mas é importante que as mães percebam esse momento. Entendeu? Cada bebê é um bebê, tem bebê com 5 meses, geralmente são bebês maiores, já começam a sentar. Então, é importante a gente perceber isso, essas diferenças. Lindos. Eles estão super confortáveis. Eu quero agradecer, Ingrid, a sua presença aqui. Obrigada, viu? Obrigada, meninas, os bebês lindos. Eu quero chamar o break, quero que vocês vão para o break aí, olhando esses bebês lindos, lindos. Já no próximo bloco tem muito mais informações para vocês, os nossos debates com as sogras aqui. Lembrando, hein, vamos fazer troca. O Bebê Conforto está lá disponível. E vocês, querem trocar com o que comigo? Eu já volto, não sai daí. Aí voltamos para o momento mais esperado do programa, mas antes eu quero dar um recado da Maquiê ABC, ó, make de hoje, a roupa que vocês escolheram para falar da sogra, a make, tem aqui produtos da Maquiê, a camuflagem da Maquiê, gente, ó, maravilhosa, perfeita, cobre tudo. E agora, a Maquiê ABC da Adriana Gimenez
tem a representação aí dos pincéis Day Makeup, só com a Adriana Gimenez. Então, se você quiser também ser uma representante da Maquiê, entre em contato com a Adriana Gimenez, procura na lupa lá do grupo, Adriana Gimenez, e os contatos também que apareceram aí no GC, que vocês conseguem aí trabalhar com representação de produtos de extrema qualidade, maravilhosos. Maquiê veio realmente aí para ficar. E agora, toda linda maquiada, vou falar da sogra, então. Estou aqui com a Cristiane Marinho. Tudo bem, Cristiane, psicóloga do Espaço Clínico Ápice? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. E uma mamãe do grupo muito corajosa, que a gente fala nos posts anônimos lá, vocês descem a lenha, na hora de vir aqui algumas correram, mas a Zig veio e vai contar um pouquinho da relação difícil com a sogra, né, Zig? Muito, muito. Me conta assim, desde o namoro foi difícil? A primeira vez que você viu, chegou na casa da mulher, já foi feio o negócio? Já não bateu, né? Já de cara. Era uma pessoa bem difícil, assim, como eu estava explicando, né, antes do post. Era uma pessoa muito simples, muito quietinha, assim, mas que dava aquelas alfinetadas, a típica cobra. Que quando falava, então assim, umas situações em que eu me lembro, assim, eu comecei a usar óculos, nessa época era muito novinha, tinha 16 anos, e ela dizia que eu usava óculos por causa da idade, que como ia chegar numa idade que realmente tinha que usar óculos. Não, mas né, eu estou usando porque é miopia, porque eu não estou chegando de longe. Não, mas eu também, é assim mesmo, chega uma idade que você tem que usar, ela não conseguia, ela me comparava com ela. Então, mesmo você aos 16 anos? Eu aos 16 anos. Gente, e eu namorava bebê. o filho dela mais novo, né, Tá. que era gêmeo, ela tinha 3 filhas e ele, que era gêmeo de uma outra menina. Então, ela também, a gente era, né, toda molecada. E ela me comparava com ela, com roupa, com sair. Ah, mas é assim mesmo. Uma vez, era uma véspera de Ano Novo, nós passamos só para... Porque ele ia passar com a minha família, né? Ele ficou sempre o tempo todo com a minha família. E eu passei antes só para desejar Feliz Ano Novo. Ela falou, ai, mas é assim mesmo, né? Essa idade a gente já não se troca mais, nem liga, fica com qualquer roupa. Eu estava até bonitinha, mas eu ainda não estava pronta para a festa. Eu estava com uma roupa normal. Então ela sempre dava um jeito de te alfinetar. Sempre, sempre. Com relação à profissão, eu sou advogada, né? E na época eu estava ainda fazendo, eu casei, eu ainda estava fazendo a faculdade. E ela falava, mas vai estudar para quê? Advogado não ganha nada. A filha de fulano ganhou um porquinho quando fez uma ação. Eu ficava com a sensação assim, eu vou estudar 5 anos, vou ganhar um porquinho. Meu. Então, assim, era sempre, mas eram alfinetadas, assim, pontuais. Ela não era um tratamento, assim, né, o tempo todo. Mas isso, quando se tem, né, de 16 a 20 anos, tudo é muito gigante, né? E aí eu chorava, eu brigava com ele. Mas E ele nessa situação? Porque vamos falar deles também nessa situação. Como que ele se portava? Ele sempre defendia a mãe, sempre. E era aquela assim, não liga, não foi isso que ela quis dizer, deixa pra lá, não é assim. Mas, assim, ele mesmo passava por situações, assim, difíceis. Assim, ele não tinha, para ter uma ideia, ele não tinha cama na casa. A casa tinha 2 quartos, né, o quarto do casal e das irmãs, e ele não tinha um cantinho dele na casa. Então, ele trabalhava à noite para dormir numa cama durante o dia. Nossa. Assim, e não era porque não tinham condições financeiras, era uma casa grande, assim, era uma questão de adaptar. Mas, assim, eram situações, ela não fazia janta para ele, porque a hora que ele saía para a faculdade, ainda não era a hora do jantar da casa. Então, ele tinha que comer qualquer coisa. Aí comia uma salsicha, um miojo e pronto. E ela... E assim, eu achava absurdo. Então, assim, né, a gente tem uma outra criação. Imagina, minha mãe, se tivesse que fazer 3 jantas, ela faria 3 jantas. Assim, tinha uma janta a hora que eu precisava, uma para o meu irmão, uma para o meu pai, óbvio. Né? Então, uma preparação. E você foi a primeira namorada dele? Foi. Aí nós namoramos 5 anos, casamos, ficamos casados 4 anos e meio. Nossa, e me fala uma coisa, Cris, essa competição de nora com sogra, ela existe, eu vejo que é mundial, né? Vocês viram, tem aquele filme, A Sogra, que mostra também um pouco disso. Por que existe essa competição? E eu vejo, eu sou mãe de menina e sou mãe de menino, né? E às vezes falam, as mães de menina não têm com que se preocupar, geralmente o problema é a mãe do menino com a sogra. E é assim mesmo, essa competição acontece com as mães, com a mãe do sexo masculino. Eu
tô lascada, sou mãe de 2, então eu quero ser uma sogra. Às vezes a gente brinca com essa história de sogra, mas nós todas seremos sogras. Eu espero conseguir ser uma sogra legal, bacana, centrada. O que a gente faz para ficar no nosso lugar, né? Não invadir o espaço do outro. Não é regra, né, Cláudia? Tem situações, tem pessoas que tendem a ter essa competição, ou vindo da sogra ou vindo da nora. Eu falei que hoje eu apanho da sogra ou apanho da nora, né? Porque o assunto está bem polêmico. Mas tem muitas pessoas, inclusive eu dei uma lida nos posts, tem muitas que se dão muito bem com a sogra, né? Sim. Então isso existe também. É que existe um estigma, né, entre sogra e nora, aquela coisa, né, de sogra, a cobra, né? Então, já criou, isso é meio cultural, né? Mas existem, graças a Deus, relacionamentos saudáveis entre sogra e nora. É mais comum, realmente, entre sogra e nora do que genro, enfim, mulher com mulher, porque a mãe é a provedora de afeto, de amor, de cuidado, né, dentro de casa. Então, existe uma preocupação de que, normalmente, não vejo muito o caso dela, mas será que está cuidando tão bem do meu filho como eu cuidaria? Né? Então, existe também essa questão aí. E aí, existe também outras questões de como que é a personalidade dessa sogra ou dessa nora. Normalmente, uma das duas tem uma questão mais dominadora. E aí, piora quando as duas são dominadoras. Né? E aí, fica aquela competição em quem é a melhor, quem vai cuidar melhor do marido ou do filho. Então, eu acho que isso envolve mais pela questão da mãe que cuidou a vida inteira, então agora eu estou passando, então quer dizer, o meu filho está me trocando, né? Inconscientemente acaba tendo esse sentimento por uma outra pessoa que eu não sei se vai cuidar tão bem quanto eu cuidei. Então, nossa, difícil, hein? E também, então, pelo que eu percebi, tem essa. Se você bate tanto de frente com a sua sogra, é porque você se parece com ela. É isso? Também, tão dominadora quanto. Também, exatamente. Tem essa questão de, se as duas são dominadoras, por que o meu relacionamento com a minha sogra, que está nesse nível, tem esse impasse? E aí, para repensar, em quais relacionamentos também que eu não levo essa característica minha? Será que eu não levo essa característica com meu marido? Será que não sou eu a dominadora da relação? Até que ponto que essa minha característica ela é positiva ou negativa para as minhas relações? No trabalho, com o meu chefe ou com meus subordinados? Ou com a minha família? Então, a gente não pode esquecer que antes de ser sogra e nora, existe uma pessoa. E essas características, normalmente, nós levamos para todas as relações. Né? Então, é começar a se questionar até que ponto que é a minha sogra o problema ou até que ponto eu também contribuo para que essa relação de sogra ou da nora, né, aumente toda essa turbulência. E sabe o que eu acho que acontece também? Eu vou falar a minha experiência, né? Eu sempre, quando eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu, então eu sempre vi elas namorando e geralmente o contato delas com as sogras não eram dos melhores. Então, na minha cabeça, eu já não ia me dar bem. Nem conheci minha sogra, mas eu já sabia que eu não ia me dar bem com ela, porque sogra não é uma pessoa que a gente se dá bem. Né? Sogra é pra gente odiar. Então, quando eu conheci a minha sogra, eu queria arrumar alguma picuinha com ela. Falei, não, impossível. Eu tenho que arrumar alguma coisa com essa mulher. Mas, e depois eu fui vendo, eu vim com essa coisa na cabeça de que, não, ela deve ter algum problema e vou achar, né? Mas eu não encontrei esse problema. Eu não sei se é porque é o meu jeito, eu dificilmente me dou mal com uma pessoa, arrumo briga, é bem difícil. Mas, enfim, depois eu vi que isso tudo era uma bobagem. Eu me dou muito bem com a minha sogra. Para você ter uma ideia, no meu segundo filho, minha mãe, enfim, tem o meu pai, que é bem mais velho, beijo, pai. Ela sempre termina ficando, cuidando dele. Meu marido, eu tinha a opção de ficar com meu marido no hospital, mas eu falei, não, eu quero ficar com a sua mãe. Eu fiquei com a minha sogra quando eu tive meu segundo filho. Então, foi com ela que eu me senti segura e acolhida de ficar naquele momento, né, cesárea. Então, eu fiquei super bem com ela. Então, é engraçado que você falou 2 coisas legais. Primeiro, ela é sogra, então eu tenho que achar alguma coisa. Já vem aquela coisa, né? Porque já é estereotipado que a sogra é uma cobra. E não é, ela é uma pessoa como outra qualquer.
Quando a pessoa já vai com esse sentimento de que é sogra, aquela coisa, então alguma coisa tem, é porque aquilo que você falou. A própria pessoa, ela já tem um mecanismo de defesa e de ataque ao mesmo tempo, que ela vai procurar, como você falou, alguma coisa na sogra que a desagrade, para que ela fale, tá vendo? É sogra. Então, a questão às vezes não está na outra pessoa, está nela mesma. Você. Exatamente. E aí, como você falou, ela precisa ter alguma coisa, porque se as duas falaram que, né, alguma coisa, então eu preciso achar algum defeito nela. Como não vou achar defeito na minha sogra? Eu não achei, sogra. E Te por que amo, você um não beijo, achou? viu? Porque você não é igual às outras pessoas. Você é exato. diferente. Então, dentro de você, você conseguiu conviver, talvez, com as diferenças, conseguiu entender que ela é uma pessoa e você é outra, e levar isso e se dar super bem. Exato. Não, e o engraçado é que às vezes a gente até brinca. Eu pareço mais filha dela do que o meu esposo, assim. A gente tem bastante afinidade. E depois, isso foi bem pouquinho, foram nos primeiros meses de namoro que eu procurava essa coisa. Depois ela já é de mim, né? Relaxei, já ia na casa dela, já viramos amigas, enfim. E ela é uma pessoa muito festeira também, muito festiva, muito agradável. Então, foi fácil. Rolou Mas afinidade. o que eu percebo, às vezes, é essa armadura mesmo. Sim. Da gente, já de ir conhecer a sogra aí. Eu tô vendo agora minhas sobrinhas, né? Estão ficando mocinhas, começando a namorar, vão conhecer a mãe. E já vai com aquela, né? Falam, relaxa, as sogras são legais também, dá pra ser legal. E algumas vezes vem a competição da própria nora. É. Eu vou mostrar para ela que eu sou boa, que eu sou melhor que ela, ou que eu vou cuidar melhor do filho dela. E não precisa nada disso. Cada uma tem o seu papel. É isso que as sogras e as noras precisam entender. A sogra, ela tem o papel de mãe. E a nora, ela tem o papel de mulher do filho, né? Então, cada uma no seu papel, não tem conflito. E aí, vamos falar deles, como você falou. O filho, ele tem que fazer o papel de filho e marido. Então, ele tem que discernir qual é o momento de ser filho e qual é o momento de ser marido. Por quê? Muitas vezes acontece do marido, eu vou falar aqui no popular, tá? Tá. Um bocó. Sim. E aí, ele não rompeu ainda aquele cordão umbilical com a mãe. Não consegue se posicionar pra nada. Exatamente. Às vezes veio de uma mãe dominadora, então tudo que a mãe fizer em relação a ele, a esposa, ou mesmo interferir na casa, na criação dos filhos, no próprio casamento, ele vai aceitar e falar o que ela falava para ela. Não, deixa. Ou, você está implicando. Então, não pode, né? O marido também Ele tem que ouvir a esposa. Exatamente. Né? Enfim, ele tem que ter e ele tem que se posicionar. E pensar até que ponto essa interferência está interferindo e prejudicando o meu relacionamento. É importante o relacionamento para ele? Então, se for importante, né, ele tem que avaliar. Pô, está prejudicando o meu relacionamento. Ele não está a favor da esposa, ele está a favor do relacionamento. Então, mãe, olha, você falou isso, eu sei que você se preocupa comigo e aprender a se posicionar. Mas aqui, deixa que eu e ela, a gente resolve nossos problemas. Com jeitinho, né? Que a gente chama de ser assertivo, né? Falar o que deve ser falado com respeito, com educação e ok. Para conseguir uma conversa. Agora, Zig, eu quero que ela exemplifique alguma situação que aconteceu. Porque a gente falou aqui das que se dão bem, às vezes o problema é da nora, que já chega com armadura, mas às vezes, gente, a sogra não é uma peça fácil, né? Eu acho que foi assim com a Zig. Eu quero que ela conte um pouquinho, uma história pra gente, assim, que você fala, nossa, essa eu tenho que contar para as mães, porque elas vão ver que tem coisa pior no mundo. Eu vou, né, exemplificar que foi o que eu coloquei no post. Eu me separei, né? E depois de algum tempo ele ficou doente, o meu ex-marido ficou doente e né, demandava alguns cuidados, de ficar de cama mesmo, uma situação mais complexa. E ela chegou à brilhante ideia, né? Assim, juridicamente não há ex-sogra, né? Mas situação, mas ela não era, né, mais nada, ele já havia casado com uma outra pessoa, tinha filho. E ela chegou à brilhante conclusão de que eu deveria cuidar dele, porque ela pensou bem e eu casei com ele na igreja. Então, o que valia era o casamento da igreja, porque lá eu prometi que era na saúde e na doença. E então, quem tinha que cuidar dele doente era eu, não ela, que era mãe, e nem a atual esposa, porque a atual esposa não quis mais cuidar, porque, né, tinha que dar o trabalho e tal, tinha lá as questões dela. Ela levou ele para a mãe cuidar.
Aí a mãe disse que não podia cuidar, porque afinal de contas ela era casada, detalhe, com o pai dele. Nossa. Né? Não era um estranho. E ela não podia cuidar dele porque era um homem, era um filho. E ela não podia, né? Cuidar, como eu falei, estava na cama, então ele precisava de alguns cuidados, de banho, sei lá, nem entrei muito no mérito. Mas ela não podia cuidar dele. E aí ela chegou à conclusão de que eu poderia cuidar. Né? A ex-mulher poderia cuidar, porque afinal de contas eu tinha casado com ele na igreja. Aí eu falei, na hora eu tive um surto, né? Enlouquecida. Eu falei, isso não tem cabimento, né? Não tem a menor lógica. A gente já tinha se separado, eu não tinha obrigação nem moral, nem religiosa, nem jurídica, nada. Não era eu que tinha que cuidar, né? Gente, ainda depois do casamento, então depois de divorciada, Quer dizer, você ainda aguentou isso. Aguentei isso. E quando você, agora voltando lá no casamento, no que a Cris estava falando, do homem se posicionar, ele chegou em algum momento da vida a se posicionar Nunca. contra a mãe? Nunca? Nunca, em momento nenhum. Ele teve uma situação assim, né, que é ruim de contar, o que é ruim de passar é bom de contar, né? No casamento, na festa do casamento, né, antes não era essa festa com buffet, com serviços e tal, né? Então a família que ajudava, tá? As pessoas estavam ali ajudando a servir, a família dele não participou de nada, eles estavam na mesa sendo servidos, né, pela minha família, meus amigos e tal. E aí, num dado momento, eles já estavam satisfeitos, ela me puxou pelo vestido de noiva e disse, agora eu quero o bolo, me traz o bolo. Assim. Gente. Aí eu falei assim, é uma mistura, né, de grosseria, de falta de educação, ela me puxou. Eu passando por eles, ela me puxou. Eu soltei um vestido grande, com cauda. Eu soltei o vestido, falei, eu não vou servir bolo. Sua noiva, oi. E assim, eu tô Até aí, vestida. eu acho que ela estava querendo competir a atenção aí, que deveria ser toda da noiva com ela. Acho que foi isso, né, Cris? Pelo que ela conta, o tempo todo ela quer competir, né? Ela tem muito mais preocupação com essa competição, como ela relatou, de como ela já tinha uma certa idade, ela usou óculos com 16 anos, porque também é porque ela tá velha. Então tinha essa competição, né, que era dela, né, independente do filho, mais do que uma preocupação de cuidados com o filho, de que ela não está cuidando direito, né? Então era mais uma questão dela mesmo, de competir com outra mulher e, no caso, a mulher do filho. E ela, como ela falou também, quando ele ficou doente, ele estava com uma outra mulher também, né? E aí ela também chegou a falar mal da mulher. Então, assim, nenhuma mulher para o filho ia ser suficientemente boa quanto ela era, mesmo não sendo a mãe exemplo, entendeu? Então, e aí, Cris, se a mamãe que está lá em casa, a gente tem vários posts no grupo referente a isso, tem um lá que a gente até usa a hashtag Somos Todas Porquinhas, né? Que a sogra chegou na casa da pessoa e falou, você é uma porca, bate pano de chão na máquina de lavar, enfim. Se você tem uma relação que a sua sogra, você já chegou lá, tranquila, o problema não é com você, mas a mulher não gosta de você. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Como tentar contornar essa situação? Como conversar com o marido, com o seu cônjuge, para que ele seja assertivo na fala? Não para que ele tome partido de nada, mas que, né, tente dar uma apaziguada aí na situação, porque às vezes falta aí também um pouco de punho dos maridos, né? É o que ela falou, a gente não quer nenhum bocó aí na área, né? E até na criação dos filhos, porque elas são avós dos nossos filhos, então eles têm que ter essa convivência. A gente não pode privar os nossos filhos da convivência com o avô, com a avó, porque não se dá bem. Então, eu queria dicas de como melhorar essa relação, né? Como apaziguar, como tentar contornar, ou cada uma ficar no seu espaço, respeitar. O que a gente faz? Você finalizou com o básico, né? Cada uma se conscientizar que cada uma tem o seu espaço. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade de saber até qual o limite do espaço da outra e vai entrando. Só que a outra pessoa, independente de ser sogra ou nora, né? Normalmente as noras que estão reclamando mais, elas invadem muito esse espaço porque também há uma certa permissão, mesmo que a gente não perceba. Talvez por medo de brigar com o marido, ou com medo de criar algum atrito. Então, assim, existe aquele ditado que diz o seguinte, só fazem comigo o que eu permito. E é verdade. Então, até que ponto você está se permitindo até essa invasão dentro da sua casa, do seu relacionamento, na criação dos seus filhos? Isso é um ponto, né? Às vezes a nora, por não querer ser grossa, acaba
vou aceitando, e isso começa a chegar num limite insustentável. Outra questão é quebrar um pouco essa defesa, né? Como a gente comentou antes, já vai naquela coisa de preciso me defender, então eu vou atacar, né? Calma, não precisa ser assim. Não precisa dessa disputa. Então, não precisa da disputa nem em relação à sogra e nem em relação à nora, né? Outra dica também das noras e das sogras é respeitar que são duas gerações, né? Como nesse caso do pano, talvez na geração da sogra era mais higiênico lavar os panos na mão, no tanque, ficava mais limpinho para ela, né? E para a nora não, hoje com a modernidade a gente quer mais colocar tudo na máquina, Sim. né? Então, as duas partes têm que entender isso. A nora entender que, não sei como essa sogra se posicionou, se foi de uma maneira grossa ou se foi simples um comentário, de falar, não, sogra, obrigada, mas para mim é muito mais prático, né? Na sua época não tinha. Explicar que as gerações são diferentes, conversar, normal. E a sogra também respeitar. Primeiro que não é a casa dela, então não é da forma como ela acha que tem que ser. A casa da nora com o filho. Sim. E segundo, que entender também que é uma outra geração e que essa geração não está tão preocupada em esfregar pano no chão, está mais preocupada em lavar rápido e fazer outras... E trabalhar, por exemplo, né? Talvez a sogra nem trabalhava fora, só cuidava de casa. Então, entender as gerações e entender também as diferenças, né? Você teve uma criação, eu tive uma... Com as diferentes gerações, isso se acentua. Se respeitar, né? Se respeitar. Então, as sogras interferirem menos e as noras levarem isso como, não muito como ataque, e talvez até como uma opinião. Às vezes acontece muito em casos de filhos, né? Ai, minha sogra quer dar palpite no jeito que eu estou educando meu filho, no jeito que eu estou educando. Dependendo de como essa sogra coloca a situação, às vezes ela está falando na intenção mesmo de ajudar, e a nora, como está na defesa, já acha que é uma crítica, né? E às vezes não. Algumas sogras, ou às vezes até mãe, porque às vezes tem esse conflito, às vezes com mãe e filha também, né? Que está fazendo no intuito de ajudar, de se preocupar. Ai, eu vou ensinar como eu fiz, que se comigo deu certo, então eu vou ensinar para ela e que vai dar certo dessa forma, né? E aí a pessoa está tão resistente que ela encara aquilo como uma crítica. Então, dá uma relaxada, ouve mais, e eu sempre falo, o que for agregar, o que for te ajudar, ok. O que não for, agradece a opinião, se ela não veio de uma forma grossa, né? Agradece, entra aqui, sai aqui, faz do seu jeito, sem precisar entrar em conflito. Agora, se houve um desrespeito, aí sim, aí é se posicionar também, não só o marido e ela. Olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, ou do que a senhora falou, se foi a sogra ou a nora, então eu gostaria que a senhora me respeitasse, porque aqui é a minha casa, você tem a sua casa, né? Você faz da forma como você acha melhor, aqui eu vou fazer da forma como eu achar melhor. Se também com a educação, né? se posicionar. A gente tem 3 tipos de comportamentos nas situações, né? O agressivo ou o passivo. Nenhum dos dois dá resultado. Um dá conflito e o outro você vai acumulando, chega uma hora que você explode. Então, é ser assertivo. Falar com educação, mas falar o que tem que ser falado. E olha, as coisas aqui de todas que a Cris mencionou, me veio aqui na cabeça uma palavra que a gente ouve muito falar e às vezes as pessoas não sabem muito o significado, que é empatia. Tenha empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar da sua sogra, né? Sua sogra se coloca no seu lugar, eu acho que fica tudo muito mais fácil. O mundo precisa muito de empatia. Então vamos ter empatia. Mais empatia e né? mais amor, né? Exato. Sem ficar com críticas, sem tudo querer julgar, sem tudo querer, né? Exatamente. Por defeito. Então, empatia, amor e respeito. Isso não é só, como eu falei no início, relação sogra e nora. É respeito com as tudo. pessoas, né? Não custa nada. É muito E aí, mais fácil. olha, e de tudo isso, hoje a Zig está aqui contando uma história e dando risada. Então, sejamos leves, né? Quero te agradecer por você ter vindo aqui hoje, aberto seu coração, contado um pouquinho pra gente. Agradecer a Cris também por ter vindo. E olha, independente do que você escolha, se for lavar o pano de chão na máquina ou na mão, tô aqui com os produtos da Dona Clara, então, para vocês, já vou aproveitar para falar. Excelentes, melhor custo-benefício do que os produtos que vocês encontram lá na loja da Dona Clara, na Rafael Correia Sampaio, o endereço está aqui, vocês não encontram, eu posso garantir. Tudo isso aqui de produto
Sabe quanto, gente? R$43. E tem mais, vai rolar o sorteio desse kit todo aqui no grupo para vocês. Então fiquem ligadas, ainda hoje, no mais tardar amanhã, eu posto o sorteio para vocês que vocês corram lá e participem e levem tudo isso aqui para casa. Ou então, já vai lá na loja Dona Clara, se você decidiu lavar o seu pano de chão na máquina ou na mão, usa aqui os sabões deles, tem detergente, tem amaciante, enfim, uma infinidade de produtos para vocês. E eu garanto, gente, melhor custo-benefício, tá? Obrigada, meninas. Eu vou finalizar aqui o programa de hoje, gente. Eu quero agradecer aqui o look da Lounge M, maquiagem da linda da Maiara Bandeira, lá do Espaço MQD, cabelo também com as meninas do MQD. Lembrando, agora, gente, eu tenho uma super novidade. Além do troca-troca, que eu vou ficar aqui vendo os comentários, o que vocês querem em troca aí do meu bebê conforto pra gente trocar. O programa vai mudar de dia. Agora nós estaremos às quartas-feiras para emendar daquela liga na tua semana. Nem segunda, nem terça, nem quinta, nem sexta. Na quarta, nós estaremos ao vivo, mesmo horário, aqui na TV Mais para vocês. Obrigada pela audiência, obrigada aí por terem escolhido o look de hoje aqui da Lounge M. Lembrando, as mamães do grupo têm desconto. Obrigada pela audiência, obrigada por tudo. O nosso encontro continua lá nas redes sociais, @ABC das Mães. E semana que vem, quarta-feira, hein? Novo dia da semana. Até mais!